Oi, tô gravando esse vídeo, não reparem aqui os quadros. Eu tô num chalé, numa cabaninha, aqui na serra próxima da minha região, da minha cidade. E hoje eu vim junto com a minha espiritualidade falar sobre um assunto. Na verdade, eu vou jogar o conselho do Osho, o tarô do Osho. E apesar do que eu quero falar, a carta que o Osho vai me trazer vai ser a base para a gente conversar aqui hoje. Então vamos ver qual. Bom, eu não precisei nem jogar muito, porque justamente saiu a carta da coragem. Ó, a carta da coragem. E era sobre justamente o que eu queria falar com vocês. Por quê? Eu tô nesse chalé, mas eu vim sozinha pra cá. E quantos dias você acha que você precisa sumir para você se reconectar com você mesmo? O que eu vou falar aqui não é achismo, tá? Eu tento e procuro ler bastante livros, até inclusive eu tenho alguns aqui que eu estava lendo. E eu também escutei ontem alguns podcasts sobre o assunto. A gente está sendo cobrado todos os dias por performance. Todo dia nós temos que ser felizes, todos os dias nós temos que estar bem, todos os dias a gente está sendo cobrado. Acredito muito, sim, que a vida pode ser, você pode emanar a vida que você quer, mas a vida é um pêndulo, ela vai, ela volta, você tem a polaridade das reações, feliz, tristeza, né, às vezes um luto, infelizmente, mas luto não só por perder alguém, mas também por algo que você talvez queria muito e não concretizou, isso também é um luto. E justamente no podcast ontem eles estavam falando muito sobre isso. A gente acaba se perdendo. Mas o que de fato você quer fazer? O que de fato você quer ser? E até inclusive foi feita uma pergunta de um espectador assim para Andréa Vermont. E ele falou: bom, eu fiz todos os passos que me falaram para eu fazer. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa e eu tenho também um emprego que eu julgo ser um ótimo salário para mim. Só que eu não estou feliz. E ela justamente falou: você fez aquilo que os outros julgavam, né, fazer para ser feliz, mas você não está feliz. Então, o que de fato você quer ser? Com toda certeza, a gente tem que ter a segurança. Ele tem toda a segurança dele hoje, só que ele não está feliz. E será que nesse momento da caminhada dele para chegar até esse objetivo, como foi a caminhada dele? Como foi? Ele foi feliz? Porque se você chegar no destino, o que vem depois? O que vem depois do seu destino? Me fala. Inclusive, também ela citou sobre. Me corrija aqui nos comentários, por favor, se eu estiver enganada. Mas ela comentou até sobre uma fala da Fernanda Montenegro. Alguém perguntou para ela sobre a velhice e, né, assim, a questão da mulher, né? Sobre ficar velha. Então ela falou: bom, eu agradeço, porque senão, se eu não estivesse vivendo aqui a minha velhice, eu estaria morta. E é sobre isso. Às vezes a gente precisa mudar essa perspectiva. E tá vindo muito entendimento hoje para essas novas gerações e a gente tem se despertado mais. Mas daí, voltando ao assunto principal, que é a nossa coragem, quantos dias você precisa sumir para se reconectar? A gente está muito viciado também no celular. E eu digo por mim, eu passei 3 dias aqui, 3 dias, 2 noites. E assim, as redes sociais em si, apesar de eu estar agora trabalhando e focando nisso, não foi tão difícil eu ficar sem.
O complicado foi eu ficar sem o WhatsApp. Eu até tentei, mas ontem eu precisei entrar no aplicativo, até para discutir algo aqui da cabana onde eu estava, com os donos, então acabei entrando e acabei respondendo algumas pessoas, que não era o meu intuito fazer isso. Eu vim centrada em fazer algo, em tirar um tempo para mim, justamente me reconectar a minha alma comigo mesmo. A vida às vezes ela não tem um propósito, mas qual é o meu propósito aqui? O que eu quero fazer? Qual é o próximo passo que eu preciso dar para chegar ao tal destino e viver a minha viagem? Porque a viagem é o mais importante. E o mais difícil foi ficar sem WhatsApp, mas veio muitos insights, assim, não no primeiro dia, mas entre ontem e hoje, eu senti que veio muitos insights. Inclusive, o meu medo com a natureza, eu amo o mato e eu sou muito até é perigoso eu falar, porque assim, gente, eu vejo Deus em tudo. É o universo, eu não estou falando aqui de religião. A religião é como diz Andréa Vermont, eu tirei muitas palavras sábias dela ontem nesse podcast. A religião, ela é o meio caminho entre você e a espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela vai te fazer ser uma pessoa boa, uma pessoa reconectada com você mesmo. Então, você e a espiritualidade. A religião, ela está aqui no meio, entre o caminho. Se a religião está te ajudando a ser uma pessoa melhor, você deve continuar, porque ela está te conectando. É um caminho que você achou para te conectar contigo mesmo. Ajudar as pessoas, ser uma pessoa do bem, né? Uma pessoa que realmente te aproxima do caminho de Deus, digamos assim, né? Agora, se a religião não está te ajudando, se você está se tornando uma pessoa pior, se você está regredindo, então às vezes é melhor até você parar, né? Então não é sobre religião que eu estou falando aqui, mas eu vejo Deus em tudo, realmente. O despertar ele começou já há alguns anos para mim. Então, né? Nós somos do pó, viemos ao pó, voltaremos. E só que eu tenho medo, assim. Durante o dia é maravilhoso. Agora à noite, quando ia caindo à noite, a minha mente começava a trabalhar. E isso foi ótimo. Sozinha. Foi maravilhoso. Até para eu rever os meus medos. Rever. Então, o principal que eu quero te dizer hoje de coragem, do Conselho de Osho, é justamente isso. Qual é a sua coragem? Às vezes a coragem de dizer um não para alguém e fazer o que você realmente quer fazer. Sabe? Eu quis fazer isso. Eu deixei o meu filho com o pai dele, tirei esse final de semana só para mim. Foi maravilhoso. Acessei coisas que eu nem sabia que eu queria. E o que você está tendo coragem para fazer por você? Lembrando, somos adultos, não somos crianças mimadas, temos as nossas responsabilidades. Mas qual é a sua coragem? Você está tendo coragem para quê? Para ficar ausente no WhatsApp, para ficar ausente nas redes sociais, para dar um passo do que você quer fazer? Vou citar um exemplo meu, tá? Talvez esse vídeo aqui, com toda certeza, vai alcançar quem ele deve alcançar. Porque é o meu primeiro vídeo aqui pro YouTube, primeiro vídeo aqui do YouTube. Então, eu estar vindo falar isso, com toda certeza vai atrair as pessoas certas para estarem escutando esse vídeo, estarem vendo esse vídeo. Então, eu vou falar por mim. Eu queria muito trabalhar com as redes sociais, né? Assim, digamos, ser influencer. E eu acredito muito que eu tenho um dom. Eu consigo ler cartas e todo dia eu tento afinar a minha espiritualidade. Sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa
Eu quero muito ascender na vida, mas eu também quero ascender outras pessoas. Às vezes a gente também, só fazendo um adendo aqui, hoje em dia também tá se falando muito sobre ser egoísta, né? Ah, você não tem que carregar ninguém, você não tem que levar fardo, não tem que levar mochila, com toda certeza. Eu acredito que sempre, em primeiro lugar, você tem que pensar em você. Só que cada um tem um entendimento disso. E eu sempre fui muito pelo lado do amor. O que eu puder ajudar as pessoas, eu ajudo. Com toda certeza já me ferrei muito, né? Mas ainda a minha visão não mudou sobre isso. Se eu puder ter um ótimo carro, eu vou ter. E não vou ligar para a opinião dos outros. Não vou, porque é eu que quero ter. Só que se eu puder ao mesmo tempo ver uma pessoa numa situação difícil, e se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu puder ajudar a minha mãe a ter a casa própria dela, eu vou ajudar. Porque quando a gente também pensa em conjunto, Deus pensa muito, sempre pensou muito em conjunto, o universo, amar o seu próximo. Claro, não é conviver com o seu próximo, né? Mas a gente precisa estar trabalhando isso porque somos todos irmãos. Assim, eu acredito que, né? Estamos todos interligados. Então, todo mundo vai acabar sendo reflexo da gente uma hora. Você vai olhar na outra pessoa, às vezes, o que você menos gosta dela, o que você mais tem que melhorar em você. Mas, só para concluir, esse adendo, acredito que quando a gente cresce, a gente pode sim levar as pessoas com a gente. E, voltando. Eu sempre quis muito ser influencer e ajudar realmente as pessoas. Ajudar, por que não? Né? Então, eu leio as cartas, sempre estou tentando afinar a minha espiritualidade. E me faltava coragem, porque eu acredito muito, né? Nós temos que sempre nos afirmar. E eu acredito muito que eu tenho uma boa aparência, que eu tenho uma boa dicção, às vezes dá uma falhadinha, mas me comunico bem. E às vezes eu brincava no meu Instagram, né? Ah, vou virar influencer, tal, vou virar blogueira. E muitas amigas assim falavam, tá, e você tem jeito. Por que você realmente não tenta? Mas me faltava a coragem. A coragem. O medo de ser julgada. O medo das pessoas rirem de mim. O medo da chacota. Mas para eu dar esse primeiro passo, primeiro eu precisava da coragem. E a coragem, ela vai muito mais além. A coragem, ela te faz mesmo ficar no centro da atenção de ser a chacota. Qual é o problema? Qual é o problema disso? Nenhum. Quanto mais você se assume num papel, menos daquilo você vai ser, porque você não tem medo. Você se conhece. Ao mesmo tempo que alguém vir falar para você, você é feia. Eu sou, se você acha, não tem problema, mas eu sei quem eu sou. Eu sei. A opinião daquela pessoa não pode me transformar. Eu preciso saber quem eu sou. Porque também, se eu não souber quem eu sou, aí eu vou muito pelo julgamento dos outros e eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso. Então, a coragem, essa carta de Osho, ela vem muito, 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 muito me trazendo isso e tudo que eu passei aqui nesses 3 dias. E, na verdade, de tudo que eu venho construindo desde quando eu me entendo por gente. Mas eu tive, assim, um despertar. Eu acredito que eu comecei a tirar a venda dos meus olhos. Foi em 2018, 2019, que eu comecei a enxergar o mundo e comecei a aproveitar a viagem. Porque eu era muito enérgica, não tinha medo, até que no passado assim, eu não tinha tanto medo do julgamento. Eu ia lá e fazia. Metia a cara e fazia. Isso que eu admirava muito naquela época, mas depois que eu passei a não ser mais uma pessoa ignorante, porque o ignorante aqui não é numa fala ruim, tá? Mas é que quando você começa a adquirir o conhecimento
e principalmente o seu próprio conhecimento, você passa a não ser mais ignorante. Então, isso é uma tarefa constante. E vou te falar, eu estava aqui refletindo, até inclusive no primeiro dia que eu cheguei, eu estava refletindo muito sobre, cara, eu já tinha passado muitos momentos sozinha comigo mesma, já tinha aprendido o que era a solitude. Mas conforme tu vai deixando isso de lado, ou até mesmo se deixando de lado, porque são fases e tá tudo bem, são fases. E vai ter uma hora que isso já vai se tornar tão automático para ti estar conectado contigo e todo dia trabalhando isso, que daí já vai deixar, não vai mais ser uma fase, realmente já vai ser assíduo, né? Já vai estar concretizado ali na sua rotina, enfim. Mas aí eu parei para refletir e falei, cara, às vezes a gente acha difícil lidar com as pessoas, mas é muito mais difícil você lidar com você mesma. Eu fiquei pensando, gente, realmente a mente nos sabota, porque a mente não tem nada a ver com a nossa consciência. A mente ali, ela faz uma parte muito ligada ao ego, e o ego também é bom. Tudo em equilíbrio é bom, tá? Porque a gente também precisa desse equilíbrio. A gente precisa tanto da felicidade quanto da tristeza. Justamente a gente precisa da tristeza para saber o que é a felicidade. Essa polaridade tem que estar sempre constante na nossa vida. Porque senão a gente não vive. A gente vai viver sem esse tesão pela vida. Entende? Então, eu fiquei analisando. Meu Deus, como é complicado lidar comigo mesma. E dessa vez, assim, eu acho que eu nunca tinha olhado. Todas as outras vezes que eu fiquei sozinha comigo mesma, eu nunca tinha olhado para a mente e para o meu consciente, para minha consciência, para minha centelha divina, dessa forma como eu olhei agora. Por isso que eu tomei essa coragem para gravar esse vídeo. Eu tinha gravado os shorts aqui e tudo mais, trazendo muitas cartas também, mas dessa vez eu trouxe esse assunto. E tudo tem um propósito. Não tenho medo de virar chacota. Já tive alguns comentários aqui de pessoas nos meus shorts, enfim, ali falando das cartas, mas tá tudo certo. Quando eu decidi fazer vídeo para a internet, eu decidi aceitar também as críticas. Com toda certeza, eu acredito muito que a internet não é terra sem lei. Tem pessoas ainda querendo muito destilar ódio, mas eu tô seguindo também a minha intuição. Às vezes as pessoas podem fazer algum comentário que realmente vai me fazer refletir sobre algo. Aquilo que eu já falei aqui para vocês, às vezes o outro vai trazer aquilo que a gente precisa se olhar. E eu tinha um grande problema, e ainda tenho, porque não é do dia para noite que a gente se resolve, não é do dia para noite que a gente evolui, sobre a reatividade. A pessoa me fala, por exemplo, ali, vamos voltar no assunto do sou feia. Você é feia. Eu já tenho, assim, aquele pensamento do tipo, mas se enxerga, olha tu, sabe? E eu tô tentando mudar isso. Hoje a pessoa me chama de feia, tudo bem, mas vai ter assuntos que ainda vão me trazer gatilhos. Eu não gosto de usar essa palavra gatilhos, mas vão me trazer ainda lá do inconsciente memórias que vão me trazer ali alguns sentimentos, entende? Que vai talvez me despertar essa impulsividade, essa reatividade. E às vezes essas coisas precisam acontecer para eu me olhar novamente, trazer essa memória à tona, porque Carl, o Jung fala muito sobre isso. Esse livro aqui é ótimo, é perfeito. Eu gosto muito de Freud também, mas esse livro aqui está fazendo mais sentido comigo. E, gente, eu ainda estou no começo do livro, mas só o começo do livro já me trouxe tantas coisas que ele fala justamente o sonho, os símbolos, até uma palavra do que as pessoas falam já vai te trazer memórias que tu gravou, e às vezes tu nem imaginava que tu tinha gravado. Mas justamente as coisas precisam acontecer para você se recolocar no seu lugar, ser o seu centro,
Então, as coisas... Hoje eu também tô muito numa vibe de que as coisas precisam acontecer porque elas precisam acontecer. Quando você tem consciência da vida que você está escolhendo, as coisas vão acontecendo. E constante movimento, né? Porque o universo ele gosta do movimento. E automaticamente também, se você ainda não tem consciência da sua vida, você também está escolhendo a sua vida. E tá tudo certo. Cada um tem o seu tempo. Então, eu espero que tenha feito sentido esse vídeo para vocês. Lembrando, eu sou a Thay. Estou começando agora aqui nas redes, então se você gostou desse vídeo, espero que você curta, que você compartilhe com alguém também que precise ver. E muito obrigada por você ter ficado aqui até agora. Um beijo.